Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estava meditando aqui em Jeremias capítulo número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo número 20, versículo número 1 ao diante. Diz assim: Passur, filho de sacerdote Mer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que fica junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: O Senhor mudou seu nome de Passur para Magor Mizabib. Assim diz o Senhor: Eis que farei de você um terror para você e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará preso para a Babilônia e os matará à espada. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Eu estava meditando essa palavra. Se você tomar a leitura de Jeremias 20, a Bíblia diz que o Senhor vai dar uma ordem para Jeremias começar a pregoar a palavra dentro do templo. Aí a Bíblia diz que Jeremias está na casa do Senhor, e Jeremias começa a proclamar o que o Senhor havia mandado. Se você tomar a leitura de Jeremias 19, no versículo número 15, olha o que está escrito. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados e vizinhos todas as calamidades que pronunciarei contra ela, porque vocês foram teimosos e não deram ouvido às minhas palavras. Percebe que o sermão que Jeremias estava dando dentro do templo não era uma palavra que o povo queria ouvir, mas sim uma advertência. Aí uma coisa que eu achei interessante, percebe que Jeremias ele começa a pregar. Aí a Bíblia diz que tem um homem chamado Passur, que era sacerdote. A Bíblia diz que ele era o principal da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele, ouvindo Jeremias pregar, ele vai mandar prender Jeremias e vai mandar açoitar. Agora, por que ele está mandando prender Jeremias? Porque percebe, Jeremias está pregando o que Deus manda. E pelo fato de pregar o que Deus manda, nem todos vão se agradar. Olha que interessante, irmão. Jesus ele fala: vai pelo mundo e pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Percebe que Jeremias está cumprindo o ID. Mas a Bíblia diz que Passur, quando ele vê Jeremias pregando dentro da casa do Senhor, ele vai mandar prender Jeremias e vai mandar açoitar Jeremias. Percebe? Passur não está gostando da mensagem. Porque tem mensagem, irmão, que Deus vai dar pra gente, que nem todos vão gostar. Se você tomar a leitura de Ezequiel 2, você vai ver que Deus vai falar assim para Ezequiel: Ezequiel, você vai pregar para um povo que conhece a palavra, é um povo rebelde, é a casa de Israel. Aí Deus fala assim: Ezequiel, não tenha medo do rosto deles, mas prega o que eu te der. Percebe que Deus já avisou logo: Ezequiel, a palavra que eu vou te dar é uma palavra de advertência contra esse povo, porque esse povo é rebelde, mas não tenha medo da cara deles. Por que Deus falou para Ezequiel não ter medo? Porque o povo não ia gostar da mensagem. Porque hoje em dia, assim, irmão, quando você prega o que Deus manda, nem todos vão gostar. Mas filho, louva a Deus, porque Deus não manda você pregar para agradar. Deus manda você pregar a verdade. Jesus ele próprio falou: por onde vocês for, diga: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Percebe que a mensagem que o Senhor nos dá é uma mensagem de arrependimento. Jesus vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que ele manda pregar. Aí escuta isso aqui. Aí, irmão, isso aqui é muito forte, escuta. Olha que interessante. Percebe que Passur, ele está apregoando a palavra dentro da casa do Senhor. Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz que quando Jeremias está pregando a palavra, Passur, ele vai ouvir e ele vai falar assim: peraí, quem é esse homem pregando aqui dentro? Manda prender ele. Aí prendeu Jeremias e mandou bater em Jeremias. Escuta só. Ele bateu em Jeremias. Só que escuta só isso aqui. Irmão, olha que forte isso daqui, presta atenção. Percebe que no capítulo número 20, no versículo de número 2, a Bíblia diz que Passur, ele vai mandar bater em Jeremias e vai mandar prender Jeremias. Aí pela manhã, no dia seguinte, ele vai mandar soltar o profeta. Agora, se você tomar a leitura do capítulo de número 21, ou seja, um pouco mais adiante, olha o que está escrito: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Ezequias lhe enviou Passur, filho de
Malquias e sacerdote Sofonias, filho de Maceias, disse assim: pergunte por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Talvez o Senhor nos trate segundo todas as maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Irmão, se tu não deu um glória com isso aqui, olha que interessante, olha o que Deus me revelou nessa palavra, pela graça e misericórdia. Percebe que no capítulo número 20, Passur, ele tinha batido em Jeremias, ele tinha açoitado o profeta, ele tinha maltratado o profeta, tudo isso no capítulo número 20. Só que no capítulo de número 21, um pouco mais adiante, a Bíblia diz assim, que o rei Zedequias, ele vai enviar Passur para perguntar o porquê Nabucodonosor está se levantando contra eles. Agora olha que tremendo, peraí. Passur tinha batido em Jeremias, Passur tinha maltratado Jeremias, mas o rei Ezequias vai enviar logo Passur para falar com Jeremias. Passur vai falar assim: ó, Jeremias, Ezequias me enviou aqui para perguntar ao Senhor, para que você consulte o Senhor por nós. Por que o rei da Babilônia está me atacando? Agora escuta isso aqui, irmão, olha que interessante. Ele bateu em Jeremias, ele maltratou o profeta, mas o rei vai enviar logo Passur, aquele que tinha maltratado o profeta, e vai dizer: ó, consulte o Senhor por nós. Olha que tremendo, ele tinha batido no profeta, tinha açoitado o profeta, e o rei mandou ele consultar quem? Logo aquele que ele tinha maltratado. Olha que interessante, olha que a Bíblia está nos ensinando aqui. Percebe? Passur tinha maltratado, tinha batido, tinha açoitado. Aí o rei vai falar assim: Passur, vai até Jeremias, pergunta para ele, por que o rei da Babilônia está me atacando? Fala para ele consultar o Senhor por nós. Olha quem foi que o rei enviou. Logo Passur. Passur tinha batido, Passur tinha maltratado Jeremias. Agora ele está precisando daquele que ele maltratou. Eita, vou falar, Jesus. Olha que interessante. Por isso que não devemos maltratar ninguém. Porque percebe, ele maltratou, ele mandou açoitar, mas no dia seguinte, ele precisou daquele que ele maltratou. Eita, Jeová. Eita, glória. Aleluia a Deus. Percebe? Ele bateu, ele açoitou, mas o rei falou assim: ó, vai lá e consulta Jeremias, vai lá falar para Jeremias consultar o Senhor por nós. Olha quem o rei enviou. Logo Passur, aquele que tinha maltratado, aquele que tinha batido no profeta, foi aquele que precisou do profeta. Cuidado com quem você bate, cuidado com quem você maltrata, porque hoje você pisa, amanhã você precisa desse alguém que você pisou. O mundo dá volta, filho. Eita glória, se você não sabe, a vida é uma roda gigante. Olha que tremendo, ele bateu no profeta, mas depois o rei enviou ele e falou assim: ó, você vai ter que ir lá no profeta e perguntar para ele, por que o rei da Babilônia está me atacando? Eita Jeová. Olha quem foi, irmão, enviado. Logo aquele que tinha batido no profeta. Ele teve que chegar lá e falar assim: ó, Jeremias, o rei Ezequias me enviou aqui. Olha que tremendo, irmão. Aquele que tinha batido, aquele que tinha açoitado o profeta, foi aquele que precisou que o profeta consultasse o Senhor por ele. Irmão, se Deus está na vida de alguém, você tem que tomar cuidado com quem você bate. Eita, olha que tremendo, maltratou o profeta, bateu no profeta, depois precisou do profeta. Eita Jesus, olha que tremendo, irmão. Hoje você maltrata, amanhã você vai precisar desse alguém que se maltratou. Olha que tremendo, ele açoitou o profeta, mandou prender, mas depois precisou da ajuda do profeta. Eita Jesus. Você lembra que quando Isaac estava na terra de Gerar, a Bíblia diz que o rei Abimeleque, ele tinha maltratado Isaac, porque Isaac se tornou próspero. Aí a Bíblia diz que o rei Abimeleque vai falar assim para Isaac: ó, sai da nossa terra, porque você se tornou mais poderoso do que nós. A Bíblia diz que Isaac, ele sai de perto do rei, porque o rei não queria ver Isaac ali. Aí o que me chama a atenção é que depois o rei vai atrás de Isaac. O rei vai falar assim para Isaac: ó, eu vim aqui fazer com você um acordo, vim aqui te pedir perdão, porque eu vi claramente que o Senhor está com você. Olha que tremendo, ele tinha maltratado Isaac, mas depois ele reconheceu que Deus estava com Isaac, e ele veio pedir perdão.
Olha que tremendo, irmão. Devemos tomar cuidado com que a gente maltrata. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Percebe que Passur, se você tomar a leitura de Jeremias 20 e comparar o capítulo número 21, você vai ver que no 20 ele bate. No 21 ele precisou daquele que ele bateu. Então, ou seja, ele bateu ontem, mas precisou no dia seguinte. Tem que tomar cuidado, irmão, que você maltrata. Hoje você maltrata, mas amanhã você pode precisar desse alguém que você maltratou. Aí escuta só isso aqui. Aí uma coisa que eu achei interessante, que eles foram até o profeta por uma ocasião. E qual era a ocasião? Olha que interessante. Percebe que Ezequias era o rei. Ezequias vai falar assim, ó, vai até o profeta Jeremias e diga o seguinte, pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Talvez o Senhor nos trate segundo as tuas maravilhas e faça que o rei se retire de nós. Irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Percebe que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele havia se levantado e ele começou a atacar Ezequias e começou a atacar o povo. Aí a Bíblia diz, por causa da adversidade do inimigo, por causa do levante do inimigo, o rei Ezequias vai falar assim, ó, Passur, vai até lá e fala para Jeremias, por que o inimigo está me atacando? Vai lá consultar o Senhor por nós. Então percebe, só queria consultar Deus porque o inimigo se levantou. Só foram até o profeta por causa da adversidade que se levantou. Você quer ver uma coisa? Se você tomar leitura de 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia vai dizer que Josafá, 3 grupos vai se levantar contra Josafá. Vai se levantar Meunitas, Amonitas e Moabitas. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele vai receber uma notícia, um mensageiro, vem até ele e fala assim, ó, Josafá, tá vindo aí uma numerosa multidão. Eles já estão em Hazazon Tamar. Quando Josafá fica sabendo que tá vindo uma numerosa multidão contra ele, a Bíblia vai dizer, e Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Eita glória! Então percebe, ele só buscou a Deus porque o inimigo se levantou. Ele só buscou a Deus porque a adversidade está vindo contra ele. Eita Jeová, eu vou falar, Jesus. Irmão, se Deus não permitiu o levante, você não busca. Por isso que Deus permite o inimigo se levantar. Você quer ver uma coisa? Você quer mais prova disso? Se você tomar a leitura de Marcos, capítulo número 4, no versículo número 35 ao diante, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai falar assim para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado do mar. Percebe que Jesus, ele deliberou uma palavra, ele disse, vamos passar para o outro lado. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão entrar no barco, por ordenança do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele vai dormir na polpa do barco. Percebe que Jesus, ele está dormindo. Agora escuta isso aqui. Olha onde Jesus está dormindo. Na polpa do barco. Na parte de trás. Percebe que o Senhor está lá no fundo. Se o Senhor está na polpa, significa que Jesus está sendo a última opção do barco. Aí a Bíblia diz que vai se levantar um temporal. Quando se levanta o temporal, eles vão lá no fundo chamar quem estava dormindo. Vai falar, mestre, não importa que pereçamos. Percebe? Só foi o vento se levantar, só foi a tempestade se levantar, que eles foram atrás de quem estava excluído no barco. Deus, eita glória, Deus sabe como chamar a nossa atenção, irmão. Tem coisas que Deus permite, que é para você clamar a Ele, que é para você orar, que é para... Eita glória, aleluia Deus, eu vou falar Jesus. Olha que interessante, só foi o vento se levantar, que eles foram lá no fundo, acordar quem estava sendo a última opção do barco. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que eu permito na tua vida que não é para você me colocar como última opção. Eu sou alfa, eu sou o primeiro, rapaz. Aleluia, Deus. Olha que interessante. Só foi o vento se levantar que eles foram lá no fundo e falaram, mestre, não importa que pereçamos, foram chamar quem estava sendo a última opção do barco. Porque Deus não tem que ser a última opção. Deus tem que ser primícia. Deus tem que ser primeiro. Porque Ele é o alfa e o ômega. Eita glória. Aí escuta só. Só foi o vento se levantar que eles foram atrás de Jesus. Foram lá no fundo do barco chamar quem estava sendo a última opção. Percebe? Jeremias também.
aqui, ó, quando o inimigo ataca Ezequias vai mandar consultar o Senhor. Josafá também, quando estava sendo alvo de ataque, mandou que o povo proclamasse o jejum e começou a buscar Deus. As pessoas só buscam Deus, irmão. Se Deus não permitir o inimigo se levantar, você não busca. Por isso que Deus permite muitas coisas acontecerem na minha e na tua vida. Porque isso faz com que a gente busque. Isso faz com que a gente saia da zona do conforto. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu vou ter que finalizar por aqui porque meu celular já vai parar. Aí olha que interessante, irmão. Olha que interessante, eu vou ser breve no que eu vou falar. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Percebe que ele vai falar assim, ó. Vai até lá e consulte o Senhor por nós. Por que Nabucodonosor está me atacando? Só que Deus já tinha dito para Jeremias, no capítulo número 20, vai falar assim, ó. Capítulo número 20, no versículo número 4, o Senhor já tinha falado que ia levantar Nabucodonosor, ia levar o povo para a Babilônia. O povo ia ser escravo. Muito deles ia ser exposto à espada. Muito deles ia morrer. Percebe que Deus já tinha falado no 20. Deus falou assim, presta atenção no que está escrito. Presta atenção, irmão, ó. No capítulo número 20, no versículo número 4, o Senhor disse assim, pois assim diz o Senhor, eis que farei de você um terror, porque você mesmo, para você mesmo e para seus amigos, você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele levará preso para a Babilônia e os matará à espada. Então percebe, no capítulo número 20, Deus já tinha decretado e já tinha falado que iria levantar Nabucodonosor para poder levar o povo de Judá, ia levar eles como escravo para a Babilônia, e muito deles ia ser morto à espada. Aí no capítulo número 21, no capítulo adiante, vai dizer que o inimigo se levantou. Aí o interessante é que eles vão consultar ao Senhor, vai falar assim, ó, vai até lá. Por que o inimigo está me atacando? Vai lá consultar o Senhor por nós. Vai até Jeremias. Só que Jeremias já sabia o porquê estava acontecendo aquilo. Por quê? Porque Deus falou para Jeremias. Quem não sabia era Ezequias. Agora escuta isso aqui. Jeremias é profeta do Senhor. E Deus tinha falado para o profeta que ia levantar Nabucodonosor. Então percebe, no 21, o povo vai consultar Jeremias o porquê daquilo, mas Jeremias já sabia o porquê. Por quê? Porque Jeremias é profeta. A Bíblia vai dizer em Amós 3,7 que o Senhor não faz nada sem revelar seus segredos aos profetas. Então percebe, Jeremias é profeta. Jeremias já sabia que Nabucodonosor ia se levantar para atacar o povo. Agora quem não sabia era Ezequias e Passur. Percebe que ele está consultando porque eles não sabiam, mas Jeremias já estava ciente. Porque quem é profeta, Deus avisa de antemão. Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Aí escuta, percebe que ele só foi consultar porque Nabucodonosor se levantou. Falou assim, ó, vai lá consultar. Por quê? Por que o inimigo está me atacando? Por que eu estou tendo adversidade? Vai lá consultar o Senhor por nós, Passur. Aí a Bíblia diz que Passur, ele vai. Quando chega lá, Passur fala assim, ó, Jeremias, eu tinha te batido, mas eu vim aqui consultar o Senhor por ti. Vim aqui consultar o Senhor por intermédio de ti. Percebe, aquele que tinha açoitado o profeta foi aquele que precisou do profeta. Chegou lá e falou assim, ó, o rei Ezequias me enviou aqui. Olha que tremendo, imagine aquele homem indo pensando, peraí, olha que o rei vai me mandar, logo eu tinha batido no profeta, eu tinha maltratado o profeta, ele vai enviar eu para consultar o profeta que eu bati? Porque Deus está ensinando que hoje a gente bate, hoje a gente maltrata, mas amanhã você pode precisar desse alguém que você pisou. Você quer ver uma coisa? Eita glória! Você lembra, eita Jeová, você lembra de José do Egito? A Bíblia diz que os irmãos tinham vendido José, tinha colocado José no poço, tinha maltratado José. José foi parar na prisão, foi vendido como escravo. Aí depois, José virou governador do Egito. Aí a Bíblia diz que os irmãos teve que ir lá no Egito comprar comida. Com quem? Com José. Aqueles que vendeu ele, aqueles que colocou ele no calabouço, aqueles que tinham maltratado ele, foi aqueles que teve que ir lá pedir comida para ele. Cuidado com quem você maltrata, porque hoje você maltrata, amanhã você pode precisar desse alguém que você maltratou. Eita glória, o mundo dá voltas, irmão. Fica com essa palavra em nome de Jesus, que Deus fale contigo. Eita Jeová.